Então, o que Deus nos quer ensinar no Velho Testamento, através da lei e da imposição dessa lei e desses rituais e desses sacrifícios, é que nós não nos podemos justificar a nós mesmos, como está lá em Gálatas 2,16, e que o ritual da expiação religioso servia o seu propósito simbólico temporariamente, mas era insuficiente, visto que nós somos praticantes habituais do pecado. Não é? E a expiação do pecado como ritual, que é santíssimo, aponta diretamente para Jesus e o único sacrifício feito por ele, ou seja, a vida dele naquela cruz. É a única coisa que agrada a Deus e que tem validade eterna. Por isso é que Levítico 7 diz que coisa santíssima é. Santíssima porque é a morte do Filho. A expiação da culpa só vem da morte do Filho, só vem da vida do Filho sendo entregue, o sangue dele derramado, só por aí. Portanto, a pessoa pode tentar fazer tudo o que quiser para ser uma fofinha, bonitinha nesta vida, fazer todas as coisas boas. Se ela continuar a desprezar a vida do Senhor Jesus entregue naquela cruz e o sangue dele derramado, ou seja, se ela falhar em reconhecer quão santíssima coisa é a obra da cruz, essa pessoa não vai receber a expiação da culpa e vai permanecer debaixo da ira. E nós sabemos que no Velho Testamento Deus pedia o sacrifício dos animais, mas o objetivo, Deus não se agradava no sacrifício daqueles animais. Os animais eram sacrificados por causa do simbolismo que era necessário, mas a Bíblia mostra que sacrifício de animais não agrada a Deus. Basta ler Salmos 46 e Hebreus 10:8. Nós vemos logo isto bem claro. Nem tampouco estes sacrifícios de animais têm o poder de limpar verdadeiramente alguém do pecado. Não têm. Era apenas uma forma de atenuar a ira de Deus sobre o pecado e, havendo então uma morte substituta, é a doutrina da substituição, então a ira de Deus sobre o pecado para a morte era temporariamente aplacada. E nós vamos ver aqui as palavras do rei Davi em Salmos 51, 16 e 17. Diz assim o rei Davi: pois tu não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos, animais sendo queimados, não é? Imolados. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mas agora veria aquele cristão de má doutrina, não é? Gritando soberania, dizer assim: mas a pessoa só pode ter um coração quebrantado e contrito se Deus lhe der o coração quebrantado e contrito. Não é? Não podemos usar mal, de uma forma má, a soberania de Deus. A Bíblia diz aqui com todas as letras: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Como a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós falamos daquilo que compete ao homem. Aqui o homem pode receber na sua mente para depois processar essas verdades. Claro que depois sabemos, como é óbvio, que Deus soberanamente vai fazer a sua obra na esfera invisível, na parte espiritual, que envolve o interior da pessoa, não é? E o Espírito Santo. Pronto. Aí não nos cabe fazer mais nada, senão orar, como é óbvio, nesse sentido. Mas sempre dizendo a Deus que tudo seja feito segundo a sua própria vontade. Então, nós sabemos perfeitamente bem que o rei Davi deixou aqui claro que o que agrada a Deus é esse espírito sacrificial. E quem melhor do que o Senhor Jesus para mostrar o espírito sacrificial? Quando ele próprio disse com todas as letras: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou. Não é? Então, esse é o espírito sacrificial verdadeiro que nós devemos receber e desenvolver também a nós. Esse espírito sacrificial de um coração quebrantado e contrito. Ou seja, o coração quebrantado e contrito é um coração que sente a sua miséria, que sente a sua culpa, que reconhece a sua impiedade diante de Deus. E ao fazer isto, essa pessoa que fizer isto não vai ser desprezada por Deus. Garantidamente.
Então, desta forma, estes rituais insuficientes visavam apontar para o sacrifício permanente e mais que suficiente de Jesus na cruz. Não é? Isto é o que diz, de uma forma bem clara, praticamente toda a carta de Hebreus fala sobre estas coisas. E eu vou citar aqui várias passagens de Hebreus para vocês verem a beleza do que está aqui a ser dito. E diz assim: ora, estando estas coisas assim preparadas, e a todo o tempo, está a falar do antigamente, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo tabernáculo, ou seja, o Santo dos Santos, a parte mais interna do tabernáculo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, e não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Não é? Então, dando nisto a entender, o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. E olha o que diz a seguir, que é uma alegoria, uma espécie de uma metáfora, para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. O tempo da correção até a vinda do Senhor Jesus, para vir mostrar como estas coisas do Velho Testamento eram inúteis de um ponto de vista permanente. Mas, e a seguir diz, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, ou seja, nada que veio desta criação, nem pelo sangue de bodes e de bezerros e de carneiros, não é? Enfim, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, na figura do sumo sacerdote que entrava também uma vez por ano no santuário, não é? Havendo efetuado uma eterna redenção. O outro sumo sacerdote tinha que entrar uma vez todos os anos. Uma vez por ano tinha que entrar lá no Santo dos Santos. O Senhor Jesus veio na figura do sumo sacerdote, ou seja, um sumo sacerdote melhor e maior. Ele veio uma vez e efetuou uma eterna redenção. Não tem que entrar mais no santuário mais vez nenhuma para fazer mais nada. Portanto, quer dizer que os outros sumos sacerdotes e aquilo que eles faziam ficou abolido. Não tem mais necessidade nenhuma de fazer nada disso. Porque alguém já veio fazer melhor do que havia sido feito até ali. E então, por isso, depois logo a seguir diz, porque se o sangue dos touros, dos bodes, ou seja, dos animais, e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, segundo o período da lei, a dispensação da lei do Velho Testamento, quanto à purificação da carne, quanto mais agora o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O que está a querer dizer é, se vocês já receberam o sacrifício de Jesus, já entenderam a plenitude de Deus em Jesus, a coisa santíssima que é o sacrifício dele, como é que vocês ainda estão a pensar nos sacrifícios antigos? Os sacrifícios antigos são inúteis, não prestam para nada. Não é? Vocês agora têm o verdadeiro sacrifício, uma vez, havendo efetuado uma eterna redenção. Não há necessidade mais de sacrifícios nenhuns, de justificação pelas obras da lei, nada disso. Isso só serviu para mostrar que vocês eram inúteis e não podiam fazer nada por vocês mesmos. Não é? Então aquele cordeiro que era morto ali, esse animal sacrificado ali, apontava para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já veio, já se sacrificou a si mesmo, já se entregou, imaculado e perfeito, e ele já efetuou a eterna redenção. Então agora é dos olhos postos nele. Nele. Não mais nessas coisas irrisórias da lei. Não mais agora. Agora é a graça. É pela graça. Por tudo aquilo que ele fez. E por isso é que logo a seguir diz, e por isso ele, o Senhor Jesus, é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, ou seja, da primeira aliança que foi feita no Velho Testamento, não é? Os chamados recebam agora a promessa da herança eterna. Não é? Porque foi efetuada uma eterna redenção, uma só vez. Porque Jesus só foi à cruz uma vez, não tem necessidade de ir outra. E não irá outra. Hebreus 9, de 6 a 15. Agora vejam também Hebreus 9,
um bocadinho mais à frente, de 24 a 28. Todas estas passagens, vocês deviam ver a carta de Hebreus inteira para entenderem bem isto. Um bocadinho mais à frente diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, como era o antigo santuário, não é? Tabernáculo feito. Não foi num desses que ele entrou. Ele entrou noutro santuário. E por isso é que diz, porém, no mesmo céu, que é a figura do santuário, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Como o tabernáculo, o santuário, era construído, e o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, como aquilo era dividido dessa forma, era para mostrar a semelhança de um lugar específico cá no céu, onde o Senhor Jesus, após a sua morte na cruz, ter ressuscitado e depois ter ascendido aos céus, quando ele ascendeu aos céus, ele atravessou o mesmo caminho, aquele caminho que havia no tabernáculo aqui na terra, haveria um lugar semelhante no céu. E quando ele chegou diante do Santo dos Santos, diante do Pai e do trono, não é? Que é o que diz aqui, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E isto é lindo. E continua a dizer, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, ou seja, não é necessário ir à cruz mais vez nenhuma. Como o sumo sacerdote cada ano entrava no santuário com o sangue alheio. Mas agora Jesus entrou uma vez com o seu próprio sangue. Por isso diz, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ou seja, desde que o pecado surgiu na realidade da criação, não é? Então, o Senhor Jesus tinha que andar a morrer todos os dias, várias vezes ao dia, pela quantidade de pecados de todas as pessoas do mundo. Mas não. Diz assim, agora na consumação dos séculos, na altura que Deus preparou perto do fim, não é? Uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, àqueles que o esperam para a salvação. Então nós temos uma vida e um tempo de vida para reconhecer isto. Depois de haver a morte, não vale a pena orar pelos mortos. Depois de morrer, todas as pessoas vão estar diante de um juízo. Não vai haver mais hipótese depois da pessoa morrer, da pessoa ainda do outro lado se arrepender, mudar de opinião, mudar de decisões. Isto é agora. Agora. É agora que a culpa deve ser sentida, não é depois. Porque a culpa agora, o sentimento de culpa que alguém pode sentir agora, e não estou a falar de remorsos, estou a falar de culpa, culpa espiritual. Essa culpa pode levar ao arrependimento. Mas depois da pessoa estar do outro lado, a culpa já não serve para nada. Todas as pessoas que vão estar no inferno, elas vão estar eternamente no inferno, com aquela sensação de culpa de porquê que eu não ouvi, porquê que eu desprezei, Mas a culpa ali naquele momento já não tem poder nenhum para tirar as pessoas. Porque Deus determinou um tempo específico para que a culpa pudesse levar ao arrependimento, e o arrependimento ao perdão, e o perdão à salvação. Mas quando Deus fechar essa porta, fechar essa janela, não é? A culpa que as pessoas vão sentir no inferno, não é? Se é que é possível alguém sentir culpa no inferno, mas, ou seja, todo o lamento que vai haver no inferno, toda a consciência, porque o inferno é um lugar de castigo, é um lugar de dor. Toda a gente aqui neste mundo já experimentou o sentimento de culpa e a dor que vem daí. Pessoas que fizeram coisas más, pessoas que destruíram relacionamentos, destruíram o seu casamento por causa de uma traição, por causa de um adultério, por causa de uma mentira. Prejudicaram-se a si mesmos na sua vida, perderam trabalhos porque roubaram no trabalho, ou foram preguiçosos no trabalho, perderam, e depois foram para casa a lamentar, só ficaram ali a remoer, a lamentar. E o sofrimento que vem daí, muitas vezes, que às vezes até leva pessoas ao suicídio. Esse sofrimento que está aí não é nada comparado do que é o sofrimento que a pessoa vai sentir no inferno, sabendo, tendo uma eternidade inteira de um pensamento semelhante a este.
porque é que eu não ouvi, porque é que eu rejeitei, porque é que eu desprezei, porque é que eu gozei com as coisas de Deus, porque é que eu fiz piadas estúpidas, porque é que eu ofendi aquelas pessoas, porque é que eu não abdiquei daquela minha perversão, porque é que eu não mudei aquele meu mau hábito, porque é que eu fiz isto, porquê, e para sempre. E para mim, esse sofrimento deve ser pior ainda do que o fogo que está lá a arder. Então, não é bom que as pessoas façam esse papel do porquê, do arrependimento, da culpa agora. Porquê é que eu estou a fazer isto na minha vida? Porquê é que eu não mudo? Porquê é que eu tenho que mudar? Porquê é que elas não fazem isso agora? Antes que vão fazer isso eternamente no inferno. Depois do perdão ser retirado completamente. E então, Hebreus 10, no capítulo a seguir, 9 a 23, diz assim: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que é o tira o primeiro? Tira o primeiro modelo de expiação. O primeiro modelo de expiação era mata o animal. Faz o sacrifício. Faz o holocausto. Mas nós já percebemos aqui nestas passagens que isso não era suficiente. Isso era temporário. Então, tira o primeiro. Ou seja, esse é insuficiente. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E qual é o segundo que é estabelecido? O sacrifício do Senhor Jesus na cruz. O sangue derramado. A vida dele. A vida imaculada e perfeita. Sendo entregue em troca da nossa vida. Deus pedia a nossa vida. E Jesus diz, não. A minha vida vai aplacar a tua ira, ó Pai. Vai redimir estes. Eles vão sair da condenação. Porque eu entrego-me por eles. É nesse sentido. Então, quando diz assim, tira o primeiro para estabelecer o segundo, a seguir diz, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Está a falar do que era feito no Velho Testamento. Mas este, ou seja, Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, um lugar de autoridade e de honra. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Isto está a falar do episódio dos dias do fim, em Apocalipse, quando ele vier. Está a falar do lagar da ira de Deus, quando o Senhor Jesus vier fazer a vindima, vier pisar, esmigalhar as nações do mundo rebeldes, não é? Em anarquia, em rebelião, em afronta contra ele. Quando houver esta guerra final entre o Senhor Jesus e as nações do mundo, Gog e Magog, estas nações do mundo reunidas contra o Senhor Jesus vai mostrar a glória dele e a autoridade dele. Ou seja, o Jesus fofinho do perdão, nessa altura, vai ser substituído pelo Jesus Senhor dos Exércitos, Vingador, que vem para moer, para pisar, para abater a soberba das nações da terra contra ele. E então, e continua a dizer, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Para sempre os que são santificados. Qualquer pessoa que diga que é possível perder a oblação, perder a salvação, nunca leu este versículo. Nunca leu este versículo. Aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Ou seja, aqueles que entraram no processo de santificação, aqueles que foram salvos e que se estão a santificar. Para sempre. E também o Espírito Santo assim o testifica, assim o diz. Porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Porque onde há remissão destes, não há mais sacrifício pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou seja, na presença de Deus, nós agora entramos diretamente na presença de Deus em oração e em espírito. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, e aqui diz, isto é, pela sua carne. Quando a Bíblia diz que o véu se rasgou, quando Jesus morreu, o véu se rasgou, é esse véu que dividia no tabernáculo,
no santuário, esse véu que dividia aquela parte do Santo dos Santos onde só o sumo sacerdote podia entrar, agora o Senhor Jesus, pelo seu corpo, rasgou esse véu, tornando-se o nosso... Ou seja, ele aproximou-nos de Deus, do lugar mais próximo de Deus lá nos céus, através da oração, através do seu sangue. Então nós agora temos essa liberdade, temos essa proximidade com Deus por causa do Espírito Santo que agora habita dentro de nós, que não habitava dentro das pessoas na dispensação do Velho Testamento. Então, por isso diz, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, então agora, que é o Senhor Jesus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e a inteira certeza da fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, ou seja, vivendo de uma forma digna. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não há perda da salvação. Foi salvo, fiel é aquele que prometeu. Não é? E por isso é que diz, podemos nos chegar com verdadeiro coração com inteira certeza da fé. Sem dúvida nenhuma, que a obra do Senhor Jesus, uma vez, foi para sempre, como diz, uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, nós vemos aqui que Jesus veio estabelecer uma melhor aliança, mostrando a saída do pecado e a absolvição da culpa e o fim dos sacrifícios. Então, como é que nós agora lidamos com a culpa? O sentimento da culpa pode estar agora a consumir toda a força, toda a esperança de qualquer pessoa que me está aqui a ouvir hoje, atirando-a para um buraco onde ela pensa que não pode sair. De facto, muitas vezes o céu parece muito pequenino se for visto do fundo de um poço, mas o Senhor Jesus tem o braço estendido, não é? Para nos tirar do fundo desse poço onde nós nos colocamos e para nos dar uma visão periférica de um céu azul. Não é? Então o rei Davi registrou também este sentimento de culpa e de amargura por causa dos seus pecados e da sua miséria em Salmos, onde a enorme graça de Deus contrasta com a pequenez do rei Davi. E ele diz assim em Salmos 38, 3 a 6, não há coisa boa na minha carne, saudável na minha carne, por causa da tua cólera. Não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Ou seja, porque Deus, o rei Davi, fez coisas terríveis, não é? E Deus castigou-o severamente. E ele sentiu a culpa. Ele sentiu que ele estava a receber de Deus aquelas coisas por causa dos seus pecados. E por isso estes maravilhosos salmos foram criados. Não é? E ele diz assim, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como uma carga pesada sobre mim. Não é? São demais para as minhas forças. Não é? As minhas feridas cheiram mal e estão corruptas. Não é? Ele a falar de feridas espirituais e da forma como o corpo dele se definhou. Não é? E diz assim, por causa da minha loucura, eu estou encurvado e estou muito abatido e ando lamentando todo o dia. Literalmente ele está aqui quase a falar de um estado de depressão. Não é? E em Salmos 38, 10, nós vemos a dizer assim, o meu coração dá voltas e a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. E em Salmos 69, 5, diz assim, tu, ó Deus, bem conheces a minha estupidez e os meus pecados não te estão encobertos. E depois, em Salmos 32, de 1 a 7, uma passagem maravilhosa que diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto pela graça. Não é pela desculpa, é pela graça que o pecado deve ser coberto, não é pelas desculpas. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Porque quando eu guardei silêncio, ou seja, quando eu, em vez de confessar as minhas culpas, retive, não é? Através do meu ego, retive as minhas culpas, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Deus estava ali a abater aquela resistência dele a dizer assim, reconhece a tua culpa, confessa a tua culpa. Então, ele diz, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, ele tornou-se uma pessoa mal-humorada. Mas agora vejamos o que é que vem a seguir. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. A confissão da culpa. Ele reconheceu a culpa e ele confessou a culpa. Então, o que é que vem a seguir? Ele dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar.
até no transbordar das muitas águas, ou seja, no meio das aflições, quando a pessoa está a ficar sufocada, prestes a afogar, né, nessas águas da vida, águas negras da vida, estas não lhe chegarão. E logo a seguir depois vem com palavras de esperança e de conforto e de refúgio. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. E agora vê bem? Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então aquelas palavras de depressão foram substituídas pelos alegres cantos de livramento. Tudo porquê? Porque enquanto ele guardava o silêncio, depressão. Quando ele confessou o seu pecado, alegria. Então, este é o ensinamento que eu quero passar aqui. Jesus é o único caminho para a saída desse estado de culpa que consome. A culpa é real e também é necessária. Liberte-se da sua culpa para o alívio somente obtido pelo arrependimento e reconhecimento da grandiosa e sublime obra de Jesus na cruz. Você sempre quis que alguém morresse de amores por você. E saiba, Jesus morreu. Lança sobre Jesus a sua culpa para poder achar, né, um caminho melhor, para poder encontrar a saída para esse lugar onde você se encontra. Lance sobre Jesus a sua culpa. Também para quê? Para poder conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e estar cheio de toda a plenitude de Deus, como está em Efésios 3:19. Lembrando sempre da ordem de Deus que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, e em tudo as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e a súplica, suplicando a Deus. Meu Deus, perdoa, meu Deus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, ajuda-me a melhorar. É essa a postura certa. Com a ação de graças, ou seja, sempre grato, mesmo sofrendo e dizendo: meu Deus, este sofrimento é bom, eu te agradeço, porque através deste sofrimento eu vou aprender lições valiosas, através desta minha culpa que eu estou a sentir quando eu fui exortado, eu vou melhorar, eu vou aperfeiçoar o meu caráter, não é? Vou semear pensamentos, vou colher hábitos, vou semear hábitos, vou colher caráter, e vou semear um caráter e vou colher um destino bom. E então, e ele continua a dizer depois: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Isto está em Filipenses 4, de 6 a 9. E logo a seguir ele diz, este é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia: quanto ao demais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, nisso ocupem o vosso pensamento, a vossa cabeça. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses. Portanto, não despreze a sua culpa, não faça como os tolos deste mundo que dizem que a culpa é tolice. Sinta a sua culpa, jogue-a aos pés de Jesus, porque ele disse em Mateus 11, de 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde do coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus vos abençoe. Amém.